Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica Virtual. Estamos estudando Família, Projeto de Deus. Hoje nós vamos ver a família que não tem vida devocional em conjunto, colhe consequências. Ontem nós vimos que a família que tem a prática do culto na família, ela colhe benefícios. Hoje nós vamos ver ao contrário, a família que não tem esse momento devocional importante na família, ela vai colher consequências. Para isso, temos que entender, ter culto familiar é uma bênção, como vimos ontem. Porém, se não tem essa prática em conjunto, as consequências são desastrosas. Por isso, Deus, por meio da sua palavra, ele nos orientou. Guarda-te para que não esqueças o Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor teu Deus temerás, a ele servirás e pelo seu nome jurarás. Deuteronômio capítulo 6, verso 12 e 13. Então Moisés, ao escrever Deuteronômio, ele chama a atenção para que cada família tenha seu momento do culto na família. Porque é lá que nós vamos ensinar que nós não podemos esquecer do Senhor. Nós temos que buscar Ele em todo momento. Entender que Ele nos tirou do pecado, da casa da servidão. Entender que somente a Ele nós devemos temer, servir e glorificar. E somente Ele tem poder para nos abençoar em todos os momentos. É por isso que o culto familiar é importante. Lá nós vamos entender todas estas maravilhas que a palavra de Deus aponta para todo cristão, aquele que crê em Cristo Jesus, seu Filho. Então, vejamos essas consequências de não ter uma vida devocional em família. Primeira consequência, derrotas internas. Há famílias que podemos dizer assim, é um balde, uma bacia de encrenca, de lutas, de adversidades, porque falta a presença de Deus ali. Tem uma religião, mas Deus está longe. Vive uma religiosidade, mas não vive a palavra de Deus. Por quê? Porque não tem o culto familiar, não tem o momento devocional na família. E assim só há intrigas, problemas e confusões. Então nós vamos ver derrotas internas. O lar que não tem tempo para orar e meditar na palavra de Deus, unidos, quase sempre não vive unido. A oração individual não substitui a oração em família. Muitas das tentações no lar seriam diminuídas se houvesse uma vida devocional mais constante. O culto na família e a família no culto. A oração evita a ansiedade em sua raiz, como podemos ver no texto da palavra do Senhor. Então você vê, se nós não temos tempo para estar juntos, unidos, orando e meditando na palavra, nós não vamos ter tempo para estar unidos, para vivermos unidos, para viver em comunhão, para vivermos em paz, para vivermos em amor. Como nós vamos ver no texto, que a oração ela evita esta ansiedade em sua raiz. A oração e a meditação na palavra de Deus traz essa comunhão com Deus e uns com os outros. O texto de Filipenses capítulo 4, versos 5 a 7 diz: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, quando nós nos reunimos em família e apresentamos as nossas ansiedades, Ele cuida de nós. E a paz que excede todo entendimento, esta paz que vem de Deus, vai adentrar na nossa vida e na vida da nossa família. Por isso é necessário termos
uma vida de devocional, unidos em família, para não colhermos as consequências de derrotas internas. Segunda consequência, derrotas externas. Quem não se reveste da armadura de Deus em casa não está pronto para enfrentar as ciladas do inimigo lá fora, como podemos ver em Efésios 6, do verso 10 ao verso 20. Esse texto fala da armadura de Deus e da importância de termos esta armadura de Deus. E como nós vamos adquirir esta armadura de Deus? Através da meditação na família, através do cultuar a Deus na igreja, através da vida a sós com Deus. Então, momentos na igreja, momentos com a família e momentos pessoal. Assim nós vamos adquirir a armadura de Deus. E esta armadura de Deus vai fazer com que sejamos fortes diante de toda e qualquer batalha. É dentro da espiritualidade em comunhão familiar que o cristão mais fortalece uns aos outros. O uso da armadura de Deus protege o lar das lutas externas e internas também. Então esta armadura vai nos proteger internamente e externamente contra todas as ciladas do inimigo, como nós podemos ver no texto de Efésios capítulo 6. Eu peguei do verso 11 ao verso 13, mas vale a pena você ler do verso 10 até o verso 20, que vai narrar quais são as armas da armadura de Deus para fortalecer a sua vida. O texto de Efésios 6, de 11 a 13, diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Então ele vai falar da palavra de Deus, ele vai falar da espada, ele vai falar do escudo da fé. Então ele vai mostrar quais são as armas que você tem para enfrentar todo dia mal e permanecer inabalável diante de toda e qualquer situação. Terceiro, crise vocacional. Quando não se busca a vontade de Deus na família, os filhos encontram dificuldades para descobrir o propósito de Deus para a vida. É bom ver a oração de Manoá, pai de Sansão, ao saber que ia ser pai. Vejamos essa oração e ver como devemos orar pela nossa família, principalmente pelos nossos filhos. Em Juízes capítulo 13, verso 8 e verso 12, a oração de Manoá. Então Manoá orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Então disse Manoá: quando se cumprirem as tuas palavras, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? Então, a palavra de Deus nos ensina a orar pelos nossos filhos, a orar pelo trabalho, a orar pela vida intelectual, a orar pelos relacionamentos do namoro, casamento, orar pelo futuro dos nossos filhos, para que eles possam ser verdadeiros cidadãos dos céus, do reino dos céus e também úteis na sociedade e na obra do Senhor. Nós não podemos deixar de interceder pela vida mental, espiritual e também física dos nossos filhos, para que possam ser guardados, protegidos e livres de todo o perigo físico, espiritual e psicológico. Então, nós temos que orar pela vida dos nossos filhos. E por último, enfraquecimento da igreja. É verdadeira a frase: famílias fortes, igrejas fortes. A espiritualidade da família se reflete sensivelmente na igreja. A família que ora pela igreja tende a amá-la mais. Talvez seja esse motivo porque os líderes
das igrejas são orientados pela palavra de Deus a serem exemplos ajustados familiarmente, como diz o texto de 1 Timóteo, capítulo 3, do verso 2 ao verso 4. É necessário, portanto, que o bispo, ou presbítero, ou diácono, ou obreiro, seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigos de contendas, não avarento e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina e com todo o respeito. Então você vê que deve ser um exemplar líder da sua família para ser um exemplar líder na obra do Senhor. É por isso que uma igreja forte é constituída por famílias fortes. E se a família não tem o seu momento devocional de culto ao Senhor, será uma família fraca, inoperante. Então nós temos que viver o culto em família, para que possamos estar livres de todas essas consequências e viver para a honra e para a glória do Senhor. Então o que é que nós aprendemos hoje? A família que não tem vida devocional em conjunto colhe consequências. Quais são as consequências? Derrotas internas, derrotas externas, crise vocacional e enfraquecimento da comunidade cristã, da igreja. Que nós possamos começar, ou se já temos, continuar nesta prática, para a honra e para a glória do Senhor, para o fortalecimento da família e para o fortalecimento da comunidade cristã e também da sociedade. Famílias fortes, comunidade cristã forte. Que Deus nos abençoe, queridos. Vamos orar. Senhor, nós acabamos de meditar na Tua palavra. Aplique ela em nosso coração, para que possamos viver uma vida de intimidade uns com os outros, em comunhão, em unidade, servindo e amando, perdoando uns aos outros. E ensina-nos também a ter comunhão com o Senhor, em amor, em dedicação, em fidelidade, em compromisso com a Tua palavra e com a Tua obra, Senhor. Perdoa, Senhor Deus, os nossos pecados, aumenta a nossa fé dia após dia no Senhor. Coloque a Tua mão de cura sobre todos os enfermos físicos, psicológicos, ó Pai, restaurando a saúde, restaurando a vida física, Senhor. Coloque a Tua mão sobre cada casamento que estão partindo para a destruição. O Senhor pode restaurar, que eles possam buscar no Senhor o reavivamento familiar através dos momentos de devocional, em comunhão, em conjunto com a família. Em tudo nós oramos agradecidos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.